Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é In Extremis, de Júlia Lopes de Almeida. Sinta o impacto deste conto que nos apresenta uma fortíssima e impedida história de amor entre dois jovens. E no final a gente volta a falar sobre o que significa In Extremis. Boa leitura. In Extremis, de Júlia Lopes de Almeida. Estás prontas, Laura? Perguntou o Dr. Seabra, entrando no quarto de toilette da esposa. Estou, só me faltam as luvas. Como me achas? Linda. Ele não mentia. A mulher parecia-lhe ainda mais formosa e mais fresca, com o seu vestido azul claro, muito leve, e o chapeuzinho de rendas finas bem pousado na cabeleira loira de ondas largas. Ela sorriu contente, pulverizando-se com White Rose. Ele franziu as sobrancelhas grisalhas, percebendo, através da carnação delicada da sua mulherzinha, um íntimo estremecimento de vaidade satisfeita. O carro está na porta? Perguntou a moça com modo distraído, mirando-se toda num grande espelho e a passar, num último toque vaporoso, o pompom de velutina pelo pescoço branco e perfeito. Está, e lá tens o ramo de rosas que pediste. Como és bom! Hoje as corridas devem ser muito animadas, o tempo está lindo. Levas a pequenina? Não, mamãe toma conta dela, já a mandei para lá, sabes? Estou hoje com tanto leite, tenho medo de manchar o vestido, que vergonha se... Escuta, interrompeu ele. Antes de irmos para o derby, parece que deveríamos entrar um pouco em casa do Bruno Tavares. O Dr. Seabra sentara-se atrás da mulher e contemplava-a no espelho com um olhar prescrutador e vigilante. Viu-a estremecer, fez uma pausa. Ela suspendeu o pompom à espera da conclusão. Ele acabou por fim. O Bruno está muito mal, creio mesmo que não escapará. Laura voltou-se muito pálida, com os olhos esgazeados e os beiços trêmulos. O marido baixou o olhar entristecido. Havia muito tempo já que ele sabia quanto amor a esposa consagrava ao Bruno. O seu ciúme de marido não explodira nunca, mas concentrava-se cada vez mais amargo no fundo do coração. O outro era moço, ele já se avizinhava da velhice. O outro era um sonhador, um idealista, simpático à imaginação ardente de Laura. Ele era um homem de ciência, materialista, descrente, já sem forças para encantar ninguém. Conhecia, estudava sem tréguas o espírito e o coração da mulher e confiava nela. Laura era honesta, dedicada e abafava com ânimo forte o seu amor pecaminoso nas dobras de um manto de virtude e de sacrifício. Ele sabia que o Bruno não se declarara nunca, mas que o que os lábios calavam respeitosamente diziam o olhar. A sua pele quente, o som de sua voz moça e o arrojo da sua fantasia de apaixonado. Quantas vezes o Dr. Seabra, fingindo ler os seus livros de estudo, auscultava de longe aqueles dois corações que se conservavam ali, um em frente do outro, mudos e ternos, enquanto as bocas falavam de poesia e de flores, de luar e de música, de aves e de estrelas, de tudo que brilha, que alegra, que entusiasma e que une as almas apaixonadas. Eles liam juntos, contavam-se cenas da infância alegremente, com interesse mútuo, e o Dr. Seabra passava as páginas secas do seu livro tremulamente, com os olhos úmidos e o coração pesado. Tinha medo de intervir, calava os seus receios, esperando sempre uma solução ou um meio de levar a sua Laura para outras terras, sem mostrar o seu zelo, com vergonha de parecer ridículo ou de ofender a esposa. Ela era trêfega, graciosa, mas firme. Mesmo naquele dia, ele compreendia bem que toda a sua graça, todo o seu perfume, toda a sua gentileza se dirigiam ao outro
que esperava encontrar nas corridas, na arquibancada. Eram para o outro a doçura do seu ramo de rosas, o mimo das suas rendas finas, o colorido branco da sua toilette primaveril. Voavam para o outro todo o seu pensamento, toda a sua vontade, toda a sua alegria. Laura continuava pálida, suspensa. Quem me disse isso foi o médico, continuou o marido. Como és amiga da família, lembrei-me que desejarias talvez ir lá. Sim, vamos. Desceram. O dia estava esplêndido. Passavam carros cheios de moças para as corridas. Sorria o sol doirando o espaço, e o rumor de um domingo festivo alegrava as ruas. Laura sentou-se muito calada, apertando nas mãos com desespero o seu ramo de flores. O marido sentia-lhe a dor através do silêncio e do olhar parado de quem vê fantasmas. Tinha pena dela, dessa pobre amante virtuosa, sonhadora e casta. Falecia-lhe a coragem de perturbar-lhe a mágoa e o pensamento com uma palavra ou um simples gesto. Aquela piedade singular enchia-o de pasmo a ele mesmo. Ela parecia-lhe agora um pouco sua filha, embora a adorasse como mulher. Era tão moça, tão inexperiente, mas tão meiga, tão dócil, que se julgava com o supremo direito de a conduzir com carinho, na solicitude amável de um pai. Compreendia a firmeza do caráter da moça, sabia que ela preferiria morrer a enganá-lo grosseiramente e que toda sua paixão pelo Bruno era feita de imaginação e de sonho. A culpa não era deles, mas sua, que já tinha cabelos brancos, as falas amortecidas, o espírito inquietado por atribulações diferentes. A morte daquele pobre rapaz era um alívio para o seu coração. Desaparecido dele, teria morrido a causa do seu ciúme amargo e irremediável. Laura continuaria por longo tempo a amá-lo nas suas orações, através das estrelas, mas o tempo viria sossegadamente atenuar-lhe as saudades, e tudo acabaria em doce paz. Se o outro não sucumbisse, ele então arrastaria a esposa para bem longe, sem que ela desconfiasse porque, temendo entretanto a luta e descrente da vitória, sentia que o pensamento dos dois unir-se-ia sempre através das distâncias, arrastados pelo mesmo ideal, pelo mesmo ardor e pela mesma esperança. Sim, só a morte bendita, poderia cortar com as suas asas frias aquele amor nascente. Quando o carro parou, Laura desceu sem esperar auxílio e correu para a casa do Bruno. Dentro havia um silêncio triste, um ar de túmulo. A mãe do moço apareceu-lhes chorando, o filho desenganado pelos médicos, e descreveu os horrores da febre que o levava assim rapidamente. De mais a mais ele negava-se a todo o alimento, dizia a pobre senhora. Só consegue tomar leite. Os médicos mandaram-no tomar leite de peito. Tenho chamado amas. Umas não querem dar-lhe o peito. Outras recusam-se a tirar o leite com a bomba. E o meu filho morre. Meu filho morre. Laura olhou para o esposo. Conservavam-se mudos um em frente ao outro. A dona da casa levou-os por fim para o quarto do doente. O moço, enterrado entre as dobras dos lençóis, parecia dormir se não movesse continuadamente os lábios muito secos. Exalava-se de todo o seu corpo um calor intensíssimo de febre. A irmã mais velha vigiava-o solicitamente, sentada ao pé do leito. Já veio a ama, mamãe? Perguntou ela com voz chorosa. Ainda não. Bruno não abriu os olhos, mas uma ligeira contração arrepanhou-lhe as faces. O doutor Seabra estremeceu. Parecia-lhe a morte. Laura voltou-se de novo para o marido, com o rosto transtornado e o olhar interrogativo. Ele vacilou um momento. Depois, fez-lhe um sinal afirmativo, muito vago, quase imperceptível.
A moça ajoelhou-se rapidamente, desabotoou com os dedos nervosos e tateantes o seu lindo vestido de seda azul claro. O marido curvou-se, trêmulo, com as narinas dilatadas e o coração opresso. Arrependido do seu consentimento, ia talvez dizer não. Mas Laura tirara o seio túmido, branco, onde as veias estendiam tênues fios azulados, e encostava o bico róseo à boca ardente e seca do moribundo. Ela, muito curvada, encobria a meio o busto do enfermo. Ele engolia o leite a largos tragos, sofregamente, descerrando a pouco e pouco os olhos. A comoção de Laura era imensa. Salvar o seu amor, o seu amante sonhado, a sua esperança, com o leite da sua carne, o sangue da sua vida, era um gozo de inextinguível doçura. Não era a volúpia, a paixão sensual que vibrava no seu corpo frágil de mulher moça, mas uma piedade, uma ternura que lhe alagava a alma de tal jeito que a fazia amar agora o moço, como uma mãe adora o filho pequenino. Ele abriu completamente os olhos, reconheceu-a. Houve um sorriso entre ambos, um clarão de verdade. Mas a febre exigia mais leite, e ele continuou a chupar com sofreguidão a carne da mulher, que nem em sonhos profanara nunca, dizendo-lhe com o olhar tudo o que tinha sempre calado, que a amava, que a amava. Até que a prostração veio de novo cerrar-lhe as pálpebras, e que ele adormeceu profundamente, sem contrações, com um sorriso de paz nos lábios satisfeitos. Laura escondeu o seio, trêmula e feliz. Só o Dr. Seabra compreendeu que aquele sono do moço era o último. E foi com piedade e comoção que viu Laura levantar-se e dizer-lhe, toda dele, atirando-se aos seus braços, com ar vitorioso e sincero: "Obrigada, meu querido, como tu és bom." E esse foi In Extremis, de Júlia Lopes de Almeida. É um dos contos mais comoventes da história do Leitura de Ouvido, em minha opinião, Lucas. E ouço dizer, como sou uma leitora assídua, um dos contos mais comoventes da literatura brasileira. Nossa. Porque é um dos contos que mais me comoveu até hoje. Desde a primeira vez que li In Extremis, é um termo latino, né, que significa em caso extremo, no último momento, por um tris, pelo gongo. Né, tem muitas ideias, né, que ligam, mas enfim, em caso extremo, né, nos momentos finais, essa é a ideia. E eu fiquei assim muito impactada por este conto desde a primeira vez. E falei, nossa, um dia temos que trazer, porque realmente é um conto que mexe demais com as nossas estruturas internas. Qual foi a sua percepção? Como foi o impacto em você? Ali, eu não sei. É uma mistura de... Você não sabe, será que vai tá certo isso? Será que não tá certo? Será que tá certo? Você fica meio... em cima do muro ali sobre o que pensar, né, ali no momento final do conto. E acho que por isso também que ele é impactante, né? Inclusive a tua visão também de marido, né, você no papel de homem talvez pense também nesse lado, assim, imagine se fosse, né, você é estranho. Com a sua esposa fazendo um gesto desse, né? Não, deixa eu morrer ali o cara. Não vai fazer nada. Lucas, garanto olha que ele só. morreu depois. Mas olha o que a Júlia, né, o narrador, enfim, eu vou chegar lá, mas tipo, ela dá uma conotação diferente, né? Primeiro quero dizer assim, que o que a menina conseguiu fazer foi salvar a alma do seu amor, né? Porque a gente percebe que ele morreu da mesma forma. Mas como eles nunca, apesar de terem esse amor, né, eles nunca puderam se declarar, né, viver esse amor, porque ela é uma senhora casada,
né, uma jovem senhora casada. Tem muitas coisas para eu falar, eu não posso pôr o carro na frente dos bois, eu tenho que desenvolver bem direitinho meu pensamento aqui, para não ficar nada atravancado. Mas, então vamos começar dizendo assim, temos um triângulo amoroso, né, isso é fato, é o Dr. Seabra, o marido experiente de sobrancelhas grisalhas, dito nas primeiras linhas do conto. E isso é uma indicação interessante porque a sobrancelha, ela demora pra ficar grisalha. Não é tão rápido. Eu tenho vários cabelos brancos, mas nenhum na sobrancelha, né? Então ela demora muito. Estágio avançado de velhice. Exatamente. Então isso nos diz muito, né? E ele tem uma fresca e jovem esposa. Fresca no sentido de realmente muito jovem, né? Que se chama Laura. E tem outro jovem que está moribundo, que é o Bruno Tavares. Então assim, o moço nunca se declarou, isso fica claro. Mas a amizade entre eles era assim, espiada, com ciúmes mordidos, né, pelo marido. Por quê? Porque eles conversavam sobre vários ideais de amor, né? Falavam de poesia, falavam de música, de flores, de luar, de estrelas, né? E sempre com ardor e com esperança. E ele percebia que a esposa tinha esse amor consagrado ao Bruno. Mas é essa ideia de sagrado mesmo, porque eles nunca tiveram nada. Tanto é que o menino também sempre respeitou o Dr. Seabra, nunca se declarou, né? Imagina, ela é uma esposa casada, uma mulher casada. Uhum. E o narrador nos revela também que um dos desejos mais profundos do Dr. Seabra era a morte do Bruno. Uhum. Só que é muito irônico, é meio Lady Murphy, né? Porque ele fala assim, o conto inicia então com esse casal se arrumando para ir pra corrida de cavalos. Eu entendo que é um domingo ali, um fim de semana. E a Lady Murphy é porque ele mesmo, ao mesmo tempo que ele admira a esposa, ele propõe que eles passem antes na casa do Bruno Tavares, porque ele sabe da amizade de ambos e acha melhor avisar. O Bruno tá muito mal, creio que não vai escapar. Sim, tava morrendo. Então, daí o que a Júlia faz? In extremis. In extremis. E aí, in extremis também, os nervos de aço do marido. Então, a gente também tem que pensar nisso. Porque tem esse outro lado, né? Porque o Dr. Seabra teve que ativar nervos de aço no momento do clímax do conto ali. Então, foi realmente muito difícil. Mas olha assim, o que eu vejo é que a Júlia Lopes de Almeida, ela mexeu com muita sutileza nesse ponto de beleza, de sensualidade do corpo feminino. Porque ela anuncia de cara que a Laura amamenta, a pequena do casal, e é pela boca da Laura que ela fala assim, sabes, estou hoje com tanto leite, tenho medo de manchar o vestido. Uhum. Toda mulher que já amamentou, e você também já presenciou essa cena, a gente sabe que tem um momento que o leite pode realmente vazar, isso é muito normal, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados para isso não acontecer, e ela realmente estava em plena lactação. E a ironia é que o moribundo não se alimenta de mais nada, a não ser leite de peito. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, recomendação médica, Lucas. Não sei, esse médico que ele foi aí. Início do século XX, recomendação médica. A gente já teve muitas recomendações médicas estranhas ao longo da história. Não sei até se é estranho. Bom, se tem coisas que são comprovadamente científicas, assim, porque, por exemplo, criança que era desnutrida, né, falava que tinha que tomar leite de cabra. Pois é. Né, tinha no mercado e tal. Que é 3 vezes mais forte que o de vaca, por exemplo. Sim. E então tinha essas coisas que é estranho, mas não sei até que ponto é tão estranho assim. Talvez faça algum sentido. Mas também tinha outras coisas como a lobotomia, né? Que era, assim, totalmente sem sentido. Inclusive, o cientista que criou, o médico que criou, ganhou até um Nobel. Né? A ocasião, a gente já citou isso em algum episódio que eu não lembro qual. Então, que é a ciência, né, que vai evoluindo ainda bem. Mas aí a mãe do Bruno tá muito desesperada, porque ele percebe que o filho tá morrendo à míngua. As amas de leite que eram comuns à época, claro, não queriam dar o peito. E também se recusavam a tirar com a bomba, que ele podia tomar o leite num copo, né, ou de outra forma. É isso que eu pensei. Desde que fosse de peito, mas elas se recusavam a tirar. Sim. E daí, aí que vem a beleza da história, porque a história, gente, ela se faz de silêncio e de olhares. Porque vai sensibilizando o leitor até esse ponto culminante de ação dos personagens. Fica claro pros personagens e pra quem tá lendo que a Laura pode agir. E daí você, meu Deus, como isso? Como é possível, né? E daí até fala assim, salvar
com o leite da sua carne, com o sangue da sua vida. Que escolha lexical forte que ela faz aqui. Só que depois ela explica que não é com volúpia e com paixão sensual, mas com piedade e com ternura, como se a Laura acabasse por amá-lo como mãe, né? Como se fosse um bebê que ela estivesse alimentando. Uhum. Isso aí, eu acho que a Júlia colocou pra amenizar a história. Mas na verdade, tem também o contrário, né? O marido ali dela também via ela, às vezes, como uma filha. Né? Então, a gente tem essas relações bem entrecruzadas e foi bom você notar isso, porque isso de fato acontece, né? Mas tudo isso só acontece, o clímax, ele só existe porque o marido autorizou também. Então, é igualmente através desse olhar, desse silêncio, ela suplica, mas sem palavras, quando vê o Bruno desfalecendo. E nessa construção aí, nas entrelinhas, é que a Júlia trabalha a pauta da emancipação das mulheres. Por quê? Tenho que lembrar, ela foi uma das primeiras feministas brasileiras. E veja como é muito sutil e é muito nas entrelinhas, porque nessa cena do clímax, fica no não dito esse retrato fiel das limitações a que as mulheres eram expostas. Só que, por outro lado, se eu trouxer hoje, para o contexto de hoje, também não vai ser muito fácil um marido de hoje aceitar uma situação como essa. Ainda mais mesma coisa, né? Com a erotização que a gente tem hoje tão exacerbada, né? Do peito, por exemplo, da mulher, enfim. Só que assim, a Laura, voltando pro recorte, né? Era uma típica mulher burguesa. E daí eu fui buscar as teóricas, né? E ela é muito bem explicada, essa mulher burguesa típica do início do século XX, ali também do século XIX, por uma teórica contemporânea chamada Mary Del Priore. Eu li muito no mestrado. Tem 2 livros dela, História das Mulheres do Brasil e Histórias Íntimas, que pautam muitas coisas pra gente entender essa relação aqui do Dr. Seabra com a Laura também, entre outras coisas. E uma das coisas que a Mary Del Priore afirma é que a fidelidade conjugal era sempre tarefa feminina. Era sobre a honra e a fidelidade da esposa que repousava a perenidade do casal. Ela era responsável pela felicidade dos cônjuges, né? Então, assim, a essa época era muito normal o homem ter outras famílias. Ter outra família mesmo. Ele mantinha uma casa com outra mulher, com outros filhos. Só que no seu casamento a mulher tinha que ser... Sem ser mormon. Sem ser mormon. Só que a mulher tinha que ser sempre fiel, né? Sempre. E é isso que a Laura faz no começo do século XX. Ela honra o seu marido. E tanto que o narrador usa uma palavra derivada de honra, que é honesta. Porque as duas têm origem no termo latino onus, que significa honra ou dignidade. Aí tem o trecho: Laura era honesta, dedicada, e abafava com ânimo forte o seu amor pecaminoso, nas dobras de um manto de virtude e de sacrifício. Né? Então, ela era honesta e a gente tem isso a favor, né? Depondo a favor. Então, assim, o casamento ia tudo bem porque ela... A gente não tem índices de que o Dr. Seabra não fosse fiel a ela. Pelo contrário, parece que ele amava exacerbadamente a sua esposa, né? E era alguém, venerava muito ela. Mas assim, a gente não pode deixar de explorar também um outro ponto, assim, que é o casamento entre os extremos. Então, porque era sempre por interesse, primeiro, até metade ali do século XX, sempre era por interesse os casamentos e por indicação dos pais, né? Ah, você vai casar com tal pessoa, Então, todos os séculos anteriores, até metade ali do século passado, sempre os casamentos foram arranjados. E no século XIX, por exemplo, eu listei aqui, tem muitos romances que a gente pode evocar que ilustra esse cenário de mulheres extremamente jovens se casando com homens já muito experientes. Aqui mesmo no Leitura de Ouvido tem vários contos que são assim, né? Lembra da Feiticeira do Anton Chekhov? Sim, que coloca muito claro, assim, né, essa diferença. Enfim, tem vários outros. Homens muito experientes, para não falar velhos, né? Porque muitos casos eles são mesmo já bem velhos. Se a gente pegar, assim, trazer para hoje, né, a época lá, eu creio que ele tava falando ali, no caso do marido, que ele devia ter ali uns 50 anos. Eu acho que ele tinha mais. Será? Eu acho que ele 50 já tinha... anos naquela época era muito velho. Mas eu acho que ele já tinha uns 60.
Eu não sei, eu acho que ele tinha por volta de 50. Porque do jeito que... A gente já teve contos aqui que descreveu ser muito velho e tal, e tinha, tipo, 40 anos. E, É verdade. enfim, mas ela, né, deve ser super nova também, né? Imagino que ele por volta dos 20 anos. No máximo. No máximo, né? Ela tem no máximo 20 então, anos. Era comum ter esses casamentos e que eles casavam com meninas... É menina mesmo, né? Menina. Muito, muito, muito jovens. Tanto é que, bom, nesse próprio livro da Madre Del Priore que eu tava falando, tem passagens, assim, de quando os estrangeiros chegaram no Brasil, junto ali com a família real, eles falam, nossa, as meninas de 13 e 14 anos sabem muito mais do que muitas mulheres casadas já, né? Então, é uma das observações, né, assim, que iam nas cartas que saíam do Brasil pra Europa, etc. Mas só pra lembrar mais um caso que eu citei recentemente, Yaya Garcia, de Machado de Assis, que sai em 1878, a Yaya é órfã, ela tem 16 anos. O pai dela se casa com uma menina só 5 anos mais velha que ela, que é a Estela, né? E a Estela, o pai dela tinha 55, se não me engano. Contrai matrimônio com a moça e a moça logo fica viúva. Então daí tem uma outra parada muito interessante nesses romances de costumes, que é diversos casos de jovens viúvas nesses romances. Como a própria Júlia desenvolveu em A Viúva Simões, que sai em 1897. Muito bom esse romance, recomendo. Não fiz vídeo sobre ele ainda, mas um dia pretendo fazer. Daí assim, só para aumentar o contexto, in extremis é uma expressão que é muito utilizada aí no contexto jurídico, no contexto médico, ou em qualquer situação cotidiana que queira se referir à ideia de último momento. Então eu vou aproveitar o gancho, Lucas, para dizer que a gente está no momento in extremis pro pessoal entrar no Clube Leitura de Ouvido. Então tá, vamos fazer a nossa transição. A gente, se você não ouviu o episódio passado, a gente lançou uma nova iniciativa aqui no Leitura de Ouvido, que é o Clube Leitura de Ouvido. E ele funciona assim, vai funcionar, né? Porque começou, a gente lançou e agora tá começando a vir os participantes, né? Felizmente, a gente tá tendo uma resposta bem positiva. Então, entrou várias pessoas novas aí por causa do Clube do Leitura de Ouvido, que vai ser um encontro quinzenal. Não, mensal. Não? Mensal? Um encontro mensal. Isso. Um encontro mensal para discutir as obras, algumas que a maioria, né, que a gente trouxe aqui no Leitura de Ouvido. Então, a Dayana vai falar a data, vai fornecer a obra, né, porque é domínio público. E vai ser algo que seja, assim, relevante até, né, para os dias de hoje. Então vai ser escolhido, assim, de uma forma que gere essa discussão com os nossos leitores de ouvido. Porque a gente quer a interação do pessoal. Então, só para citar rapidamente aqui os novos que entraram da última semana para essa, Arlete Alves Machado Rodrigues entrou apoiando e entrou no clube. Aí renova o seu apoio a Lina Soares e o Evandro Benck, também entrando no clube. Aí, uma nova que entrou no clube é a Tassiane Bosch Ledesma, né? Então, um abraço para os novos que entraram, aderiram na última semana, Isso. além dos que a gente já havia citado na semana passada. Então esses são os novos apoiadores do Leitura de Ouvido. Então, lembrando que agora a gente tem essa terceira recompensa. Então, se você é um apoiador que faz o seu apoio de mais de R$20, né? 20 ou mais de R$20, você já entra no Clube do Leitura de Ouvido. Então, esse é um valor que a gente pensa, assim, que vale a pena, assim, tanto para nós quanto para os apoiadores. Começar nos 20, né? A gente tem apoiadores que dão mais do que isso, que é ótimo, mas a gente acha que começar nos 20 é o melhor número, assim. E, fazendo esse apoio, os nossos apoiadores ganham as 3 recompensas, que é entrar no Clube do Leitura de Ouvido, entrar nos créditos finais aqui do podcast e também recebem o estudo aprofundado das obras que a gente traz toda semana. E a por arte e-mail. de capa. E a arte de capa ali, junto com uma mensagem nossa. Então tem esse contato mais aberto, assim, com nós aqui do Leitura de Ouvido. Então, para você ser um dos nossos apoiadores, 2 formas de você fazer isso. Uma delas é no apoia.se/leitura de ouvido, que lá vai ter o nosso financiamento contínuo coletivo. Ou também pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Na chave Pix a gente sempre recomenda você colocar o teu e-mail. A Arlete fez isso. Isso, a Ela Arlete escreveu o e-mail dela lá na descrição do Pix. Isso. Daí eu, inclusive, a gente já avisar assim para todo o pessoal que tá no clube, no início da próxima semana eu vou enviar o e-mail explicando tudinho
e já dando o link da sala virtual para vocês acessarem e dando o dia do encontro para vocês se prepararem até lá com todo o material que eu vou estar enviando neste primeiro e-mail. Então você vai receber 2 e-mails. Você vai receber esse, que é todo preparatório, por isso que eu tô falando que é in extremis pra entrar. Se você pretende entrar no clube, faça o seu apoio até no máximo domingo à noite. Isso, você já vai entrar nesse primeiro encontro. Porque no início da semana eu tô fechando esse bloco de pessoas e tô enviando as informações, tá? Então é in extremis. E então você vai receber esse e-mail com todo municiado de tudo, e o outro eu vou enviar ali no dia ou na véspera pra lembrar, é hoje. Tá? É hoje, tal dia, tal horário, só pra lembrar você se agendar dentro da sua organização de horário. Então fica a dica aí pra você deixar o teu e-mail pra gente incluir você no mailing na hora que você faz no Pix. Lá no apoia.se vai o e-mail automático, então lá a gente já fica com o teu e-mail. Ah, por falar nisso... E também... no Pix você tem muitas pessoas que programam, né? O Pix pra mensalmente... ele vira o apoio para nós, então, ou manualmente, né, só que agora dá para você programar também. Então, essa programação do seu apoio todo mês, para daí você continuar no Clube do Leitura e receber as outras recompensas aqui do podcast. E muito bem lembrado, Lucas, agora que eu resgatei lá do apoia.se, tem a Lilian Amaral também, que entrou no clube na última semana. Isso. Então, Lilian, obrigada por entrar no clube, e em breve, então, todos receberão as informações. Isso aí, então vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, que são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foldes Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Felipe Cronato, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Karine Pacheco, Lilian Amaral, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocânia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Armana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Tassiane Bosch Ledesma, Simone Pessoa de Mesquita e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Então seja você também um apoiador, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E lembrando a última coisa também, que a gente tem aberto, né, a nossa seleção para escritores novos. Então, Isso. Aqui no podcast, na semana passada, né, a gente teve um texto... Lançamento. Isso, o lançamento desse projeto, que traz textos de escritores contemporâneos, né, que entram em contato com a gente aqui do Leitura de Ouvido, que querem colocar o conto ou poema deles nesse formato do nosso podcast, né, aqui com as notas de rodapé, com a sonorização. Então a gente abriu, assim, para todos os escritores aí que querem fazer parte aqui do Leitura de Ouvido. É como um episódio bônus, né, ele não vai na sexta-feira, que é o dia do episódio regular aqui. Isso. Então ele entra como um episódio bônus. Então, se você escreve ou conhece alguém que escreve, quer ter o texto aqui lido por nós no Leitura de Ouvido, é só mandar um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que é comissionado, né? Mas não é por isso que a gente não vai fazer a seleção do texto. A gente vai fazer usar os nossos critérios aqui do Leitura de Ouvido para aprovar o texto desses escritores e ter aqui no nosso podcast, né? Para a qualidade ficar sempre o que a gente está acostumado, né? Isso. Eu quero dizer mais 2 coisas sobre In Extremis, posso? Pode. Primeiro, é que a Júlia Lopes de Almeida morreu em 1934. Aí, em 1938, eles foram reeditar a Ânsia Eterna, que estava acabado, esgotado o livro, né? E tiraram o In Extremis. Esse conto foi suprimido. Eu imagino por quê. Eu acho que a cena ali foi forte demais, ou exacerbadamente erótica para o cenário político, econômico e social do Brasil da década de 30 ali, né? Sim. A gente tava na Belle Époque, no mundo, e enfim, tem isso. E a segunda coisa é que eu encontrei que em 1905, então 2 anos depois de Ânsia Eterna, a Júlia publicou um romance chamado In Extremis. Gostava do termo. Pois é, só que nesse romance, então, seria assim: protagonista Maria Elisa é uma jovem que vive numa sociedade patriarcalista,
patriarcalista, muito conservadora, muito machista. E ela é forçada a se casar com um menino chamado Eduardo, que é um homem mais velho, mesma coisa, e é bem autoritário. E ela não queria, ia contra os seus desejos, os seus sonhos, mas ela é forçada a se casar e ela se casa. Mas durante a narrativa ela tem muitos conflitos internos, muita pressão familiar, tem que se submeter às expectativas dos outros, né? É um romance de costumes, né? A vida social. Mas, enfim, ela tem que encontrar forças, né? Pra lutar por sua liberdade, por sua autonomia. Então é um romance onde a gente tem esse manifesto da emancipação das mulheres. Só que daí, eu não sei se é por conta do apagamento da Júlia ao longo da história, porque assim, lá no começo, a Júlia Lopes de Almeida, durante a vida dela, ela foi uma mulher muito destacada. O Jornal do Comércio, em 1899, chama ela de afamada escritora, né? Que ela saía os resumos dos livros quando ela publicava. Ela era muito influente no meio literário. Mas depois disso, ao longo do século passado, a gente teve um apagamento da Júlia Lopes de Almeida. A gente revive ela aqui no podcast muito. Já trouxemos vários textos para os nossos leitores de ouvido. Mas ela ainda não está nos livros escolares. Agora que ela está entrando em listas de vestibulares, né, da FUVEST, com a falência, entre outros. Mas ainda está muito apagada. E não encontrei esse livro como romance disponível. Até tem um erro nessa publicação que está a capa do conto, né? Desse mesmo conto que às vezes encontra a edição do In Extremis em separado, junto com o Cisne, que é um outro conto dela. Então nessa matéria que eu encontrei falando do romance, tá erroneamente a capa do conto. Mas não é a do livro, não achei. Então quem sabe aí fica uma dica para uma editora contemporânea reeditar, né? E a gente vai deixar os textos que existem dela, que a gente já fez aí no Leitura de Ouvido, aí para você conferir abaixo na descrição do episódio. A gente vai marcar todos os episódios da Júlia Lopes de Almeida. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.